Olá, tudo bem? Bem-vindos à aula de meiose e agora a gente vai trabalhar um pouquinho mais aprofundado. Por quê? O que é meiose? Meiose também é um processo de divisão celular, parecido com a mitose, mas na verdade ela é um pouquinho mais incrementada. Porque na mitose, a célula mãe não dá origem a duas células filhas idênticas à célula mãe? Beleza. Então permanece o número diploide de cromossomos. No caso, se for uma célula diploide, e haploide se for uma célula haploide. Na meiose, as células filhas, que não são duas, mas agora são quatro, elas são, na verdade, metade do material genético da célula mãe. Então, uma célula mãe dá origem a quatro células filhas com metade do material genético. E a meiose, diferente da mitose, que acontece para reprodução, para crescimento celular, para reparo celular, a meiose só acontece para produzir gametas. Olha que coisa maluca. Só na espermatogênese e ovogênese. A função da meiose é produzir gametas, ovócitos e espermatozoides. Beleza? Então, uma célula diploide vai formar quatro células haploides, com metade do material genético. E como que funciona a meiose, então? A meiose, ela acontece depois também de um período de intérfase. E a célula vai ser recrutada para entrar em meiose. Então, também é uma divisão celular. Em vez de ser mitose, é uma meiose, tá? Características da meiose. Ela tem as mesmas fases que a mitose, mas duas vezes. Por isso que divide em quatro e não em duas. Então, a gente vai ter aí um período de intérfase e aí cai para prófase, metáfase, anáfase, telófase e, de novo, prófase, metáfase, anáfase, telófase. E como é que a gente distingue isso? A gente classifica da seguinte forma. A primeira etapa a gente chama de meiose 1. A segunda etapa a gente chama de meiose 2. Então, a prófase a gente pode chamar de prófase 1 ou prófase 2. Metáfase, metáfase 1 ou metáfase 2. Anáfase, anáfase 1 e anáfase 2. Telófase, telófase 1, telófase 2. E esses processos são muito característicos da meiose. E além disso, na meiose acontece uma coisa muito importante que só acontece na meiose, que é a recombinação genética. A recombinação gênica, que acontece pela permuta entre braços de cromossomos homólogos, acontece na meiose, especificamente na prófase 1 da meiose. E é tudo isso que a gente vai discutir hoje. Portanto, vamos entender as fases da meiose, os pormenores, porque a grande maioria dos detalhes das fases são idênticos da mitose. Elas só são um pouquinho mais incrementadas, principalmente na meiose 1, que é o que a gente vai discutir. Então, a gente, como eu disse, vai ter a prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1 e citocinese, formando duas células. Cada uma dessas células vai passar pela prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2, citocinese, formando no final quatro células. Tá certo? Na primeira meiose, a gente vai separar os cromossomos homólogos. Na segunda meiose, vai separar as cromátides irmãs, que são as cromátides duplicadas. Numa divisão mitótica, os cromossomos homólogos eles não são separados, eles vão todos para a mesma célula, todos o seu par para a mesma célula, só as cromátides irmãs que são separadas. Já na meiose, a gente separa primeiro os homólogos, depois a gente separa as cromátides irmãs. Então, a prófase 1, que é aquela fase que eu falei que é a cereja do bolo, porque tem a recombinação gênica, é uma fase maior, é a maior fase da meiose, certo? E essa prófase 1, ela é subdividida em algumas fases. Então, aqui eu tenho uma imagem mostrando para vocês todos esses processos de divisão celular. Prófase, metáfase, anáfase, telófase 1, prófase, metáfase, anáfase, telófase 2. E se reparam que a citocinese, né, não chama intérfase, chama intercinese, que é uma fase entre uma citocinese e o início da segunda meiose, que é muito rápido, quase não aparece, tudo bem? Então, vamos falar das fases específicas da prófase 1. Ela é subdividida, tá escrito 6 aí, gente, mas é 5, tá? Ela é subdividida em 5 fases. Quais são essas fases? Leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Professora, como é que eu vou lembrar isso? Na minha época, eu aprendi uma frase que eu nunca mais esqueci, embora eu nem conhecesse esses jogadores direitos, que é os jogadores de futebol da seleção brasileira. A gente falava assim: levanta, Zico, para, Didi, porque era uma dupla que jogava na seleção brasileira. Então, é levanta, Zico, leptóteno, zigóteno, para, paquíteno, Didi, diplóteno, diacinese. Lembrava assim, e assim ficou na minha cabeça. E o que vai acontecer? Primeiro,
Vamos lembrar da prófase lá da mitose. O que tinha que acontecer na prófase da mitose? Não era o MPF fosforilar as estonas para os cromossomos condensar? Ótimo, isso tem que acontecer de qualquer maneira. O MPF tem que atuar e tem que fosforilar as estonas e os cromossomos, né, as cromátides, têm que começar a condensar. Então, isso vai acontecer também. O que mais? O nucleolo não começava a desaparecer exatamente porque diminuía a transcrição gênica? Então, tem que acontecer isso também, do mesmo jeito. Aqui agora vai acontecer uma coisa à parte, que é o seguinte. Durante toda a prófase, os cromossomos homólogos têm que fazer a permuta. Para eles fazerem a permuta, eles têm que estar perto. Porque eu só consigo trocar uma coisa se eu estiver perto da pessoa que eu quero trocar. Senão, não. Então, durante essa meiose 1, durante a prófase 1 da meiose 1, uma das coisas que tem que acontecer é que esses cromossomos homólogos têm que caminhar para se encontrar. E uma vez se encontrar, eles têm que se parear, eles têm que fazer a troca e depois eles têm que se separar. E enquanto isso, o cromossomo tem que estar assim se enovelando, o nucleolo tem que desaparecer, ele vai desaparecer quando os cromossomos começarem a caminhar, então a síntese proteica também vai diminuir. Então vocês repararam que acontece as mesmas coisas que na prófase e mais algumas coisinhas legais? Então vamos pensar nessas coisinhas legais dentro da subfase. Então vamos lá. Levanta Zico para Didi. Então é leptótero. No leptótero, primeira fase, tudo está começando. Então, se tudo está começando, o que aconteceu? MPF vai lá, ativa as estonas começam a condensar os cromossomos. Além disso, os cromossomos, tá? Os centrossomos que estavam lá no pontinho começam a caminhar também para as extremidades, como já acontecia na prófase mesmo. Os telômeros, né, que são associados ao envelope nuclear, eles estão presos, eles facilitam um pouquinho o pareamento dos cromossomos homólogos. Por quê? Porque eles estão bem presos no envelope nuclear, então ainda existe envelope, então eles estão meio próximos. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte. Os cromossomos homólogos começam a caminhar para se encontrar, tá? E tá escrito ali, ó, quebra programada das duplas fitas de cromátides. Lembra que as cromátides, elas estão unidas por coesinas, vocês não lembram? E não é lá na prometáfase que as coesinas começam a quebrar para liberar os braços? Então, isso vai acontecer agora na prófase. As coesinas começam a quebrar, uma quebra programada das duplas fitas, para os braços da cromátide duplicada ficar livre. Exatamente para quando o homólogo parear, acontecer a troca, entendeu? Ele tem que estar livre, ele não pode estar ligado aqui, ele tem que ficar ligado aqui para que aconteça a troca. Então, no leptóteno vai acontecer o início da condensação cromossômica, a migração dos centrossomos, certo? E o início do pareamento dos cromossomos e quebra das duplas fitas de cromátides irmãs. Então, eles começaram a se parear. Levanta zigóteno, tá? No zigóteno, o que vai acontecer? Migração dos centrossomos e condensação mais ainda dos cromossomos. Lembra que o cromossomo ficava condensado maximamente lá na metáfase? É igual, tem que ser na metáfase. Então, os cromossomos continuam se condensando, continuam migrando para ficarem próximos os homólogos, tá? E o que acontece? Eles se aproximam. Os homólogos, então se esse aqui é um A e esse aqui é um outro A, vindo da mãe ou do pai, eles se pareiam. Então no zigóteno, os homólogos se pareiam. E uma vez que eles se pareiam, sabe o que acontece? Forma um complexo, o complexo sinaptonêmico. O que é isso? Lembra que as cromátides não estavam ligadas por proteínas coesinas exatamente para elas não se separarem? E agora no leptóteno elas foram quebradas para ficar soltas? Então, agora vai se criar um outro complexo de proteína que vai unir esse braço que está aqui com o braço do homólogo, para eles ficarem pertinhos exatamente para que aconteça a permuta. Então, tem que unir. Então, é um conjunto de proteínas que parece um zíper, chamado de complexo sinaptonêmico. Ele é formado no zigóteno. Então, aqui a gente consegue ver, olha, parece um zíper pareando os homólogos. Então, aqui dá para ver. Por que se forma esse complexo sinaptonêmico? Exatamente para parear os homólogos e estabilizar esse pareamento. Ele não pode sair nadando por aí, até para que ocorra a permuta. Então, ó, no zigóteno acontece a formação do complexo sinaptonêmico, beleza? Aqui de novo. E aí vem o paquíteno. O que vai acontecer no paquíteno? Pronto. Uma vez que os cromossomos homólogos já estão pareados, já estão presos, o que tem que acontecer agora? A permuta, o crossing over. Então, no paquíteno, que é a fase mais longa da prófase 1, é exatamente quando os braços desses cromossomos homólogos trocam as informações. E o que era deste passa para este, o que era deste passa para este. E agora aconteceu a permuta. Eles estão agora trocando informações. Como no desenho aqui, ó, aconteceu a permuta, eles estão trocando informações. E aí eles vão ficar aqui, assim, ó, trocando informações. Por isso que é uma frase muito longa.
Na sequência do paquítono vem o diplóteno. O que é o diplóteno? Os cromossomos homólogos não estavam ligados pelo complexo sinaptonêmico, então agora eles começam a se separar. Mas a região onde aconteceu o crossing over ainda fica presa. E essa região a gente chama de quiasma, que é onde está preso, que dá pra ver que foi aonde aconteceu o crossing over. Se você fizer um cariótipo, que é esse desenho aqui, ó, isso aqui é uma foto mesmo de cromossomos, olha como tá todo mundo preso. Exatamente está preso aonde aconteceu o crossing over, olha que legal. Que é onde ficam os quiasmas. O resto tudo já quebrou o complexo sinaptonêmico, certo? Então, ele fica preso aqui, aonde aconteceu os quiasmas. E aí vem a diacinese. O que é a diacinese? Já é o início da transição para a metáfase. Então, esses cromossomos homólogos indiretamente já está meio pareado na placa metafásica. O envoltório nuclear vai desaparecer, então o MPF vai fosforilar as lâminas nucleares. Os fios mitóticos estão formados, já começam a se ligar nos centrômeros desses cromossomos homólogos, tá? E os quiasmas ficam deslocados na extremidade, pronto para quase se soltar. Então, repara que os fios mitóticos, quando puxar, não vai separar os centrômeros. Ele não precisa de força para separar os centrômeros. Ele precisa de força para separar quem? Os quiasmas. Então, quando os centrômeros, os fios mitóticos se ligarem no cinetocoro de cada cromossomo homólogo, ele vai puxar um para cada extremidade e agora ele vai separar o quê? Os quiasmas, que é onde está preso os cromossomos homólogos. Então, olha que interessante. A gente tem aqui, né, a intérfase, aí vem o leptótero, começo da condensação, o zigóteno, pareamento, formação dos complexos sinaptonêmicos, paquítono, que é a permuta, e aí vem o diplóteno e diacinese, que é a quebra dessa ligação, só ficando o quiasma, e aí a diacinese separando, começando a separar. Entramos em metáfase. O que vai acontecer na metáfase? Os homólogos, então, se separam, vão para as extremidades da célula, caímos na anáfase, certo? Quer dizer, na metáfase, eles param todos na placa metafásica, perdão, chegamos na metáfase, tá? Eles param na placa metafásica, tudo. Bom, chegamos na meiose, na parte da metáfase. O que acontece na metáfase? Todos eles lá, os cromossomos homólogos presos pelo quiasma, estão parados na placa metafásica. O que vai acontecer? Os mitóticos que estão ligados no cinetocoro deles, né, vão puxar e vão ficar todos puxadinhos. Então, todo mundo vai ficar na placa metafásica. Se eles começam a puxar, entra-se na anáfase. Então, acontece a mesma coisa, anáfase A e anáfase B. O fuso cinetocórico encurta, o fuso polar alonga e puxa os cromossomos homólogos. Olha os bracinhos das cromátides irmãs vindo juntas. Tudo misturado, tá vendo? Com um monte de quiasma, então, perdão, com um monte de permuta. Exatamente isso, ó. Os cromossomos homólogos vão para a extremidade da célula. Da anáfase, a gente vai para a telófase. Forma-se de novo o envoltório nuclear muito rápido, essa célula se divide em duas e ela passa por uma intercinese muito rápida e já entra em prófase 2. E acontece tudo igualzinho acontece na mitose, com os fios mitóticos se ligando no cinetocoro, nos centrômeros, né, no cinetocoro dos centrômeros, puxando agora as cromátides irmãs, o APC lá quebrando a securina para liberar a separase, quebrando a coisina e liberando, e aí essas cromátides irmãs vão para as extremidades e essa célula de novo se divide, refaz o envoltório nuclear, né, na telófase, e aí tem a citocinese, que é o anel contrátil de actina fechando e formando as células haploides. Então, uma célula forma 4 células, que são apenas os gametas. Por ser apenas os gametas, os processos são chamados, que a gente chama de ovogênese e espermatogênese. Particularmente falando, na espermatogênese, uma espermatogônia, que é diploide, forma 4 espermatozoides. Mas na ovogênese ainda é específico, né? Fêmea é tudo específico. Na ovogênese é específico. Uma ovogônia não vai formar 4 ovócitos, vai formar apenas um ovócito e 3 corpúsculos polares. Então, tudo vai ser concentrado neste ovócito, exatamente porque ele vai ser o precursor do embrião. Isso aí, numa aula de embriologia, a gente vai discutir. Tudo bem? Então, por que é tão importante se estudar a meiose? Por que a meiose é importante? Primeiro, porque ela reduz o número de cromossomos pela metade, exatamente para que quando haja a fertilização, se reestabeleça o número de cromossomos da espécie. E, além disso, ela garante a variabilidade genética, porque ela faz uma segregação independente de cromossomos homólogos e não homólogos, certo? E ainda tem a realização da permuta, que aumenta ainda mais a variabilidade genética das espécies. Então, a meiose é muito importante por causa disso, tá certo? Muito obrigada, até a próxima aula.